Graças a Deus. Eu quero ler a palavra que encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 1, e eu quero ler do versículo 20 até o versículo 28. Nós vamos falar um pouco da criação dos seres viventes. Mas eu quero pedir também que você se inscreva no canal. Você deixa o seu like. E você está em sintonia com o canal Mensagem de Esperança. E quem está pregando e chegando até você é o vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. Vamos então à leitura da palavra. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicam na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. E então, a seguir, nós vemos o versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Prezados irmãos, nós temos um relato do princípio. A criação dos peixes, das aves, dos animais, do homem, não surgiu assim de repente ao acaso. Mas Deus, que tem todo o poder, Deus que é Espírito, que enche toda a terra, que não teve princípio de dia nem fim de dias. E nós vemos agora, nesse capítulo, Deus fazendo a criação da terra, ou ele renovando a terra, porque a terra estava um caos. E nos diz a palavra também que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, sobre a face dos abismos. E a primeira palavra que nós encontramos é que Deus diz: haja luz. Coisa gloriosa, né? Haja luz. E a palavra diz: e houve luz. E aí começam as eras da criação, os dias da criação. Dias ou eras é um problema muito complicado, digamos assim. Pontos de vista diferentes, e eu não quero entrar nisto. Eu quero entrar na criação, agora, daquilo que a Bíblia fala, o quarto dia. E a palavra nos fala que Deus diz: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sob a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias, meus irmãos,
as grandes baleias, os grandes animais marinhos, foi Deus que criou. E todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie. Importante que a palavra frisa, e viu Deus que era bom. Meus irmãos, o que Deus cria é bom. Esse foi o 4º dia da criação. Vamos agora para o 5º dia da criação. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme as suas espécies, gado e réptil e bestas feras da terra. Note que nessa criação dos seres terrestres, ele dividiu em gado, réptil e bestas feras. Parece que o gado, se nós formos entender assim, é aquele que nós chamaríamos depois, ficou como animal doméstico. E as bestas feras, talvez o animal selvagem, se é que eu estou interpretando, entendendo, porque é muito difícil chegar nisso, né? E fez Deus tudo isso. E, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então nós vemos assim, 3 aspectos da criação. Os peixes, as aves, os animais. E no 5º dia, ele então criou o gado, criou os animais. E quando criou tudo isso, ele disse, olha, vocês agora produzam e multipliquem-se. E depois, ainda agora nesse 6º dia, agora, ele está criando o homem. Mas note que é uma coisa um pouco diferente. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhante. Note que para a criação do 4º dia, ele diz, produzam as águas abundantemente, peixe, e também produz as aves. Foi dessa maneira. Quando chegou para os animais, foi também a mesma coisa. Produz a terra, alma vivente conforme a sua espécie. Mas quando chegou, mesmo nesse dia do 6º dia da criação, ele vai criar agora o homem. Ele está criando algo diferente. E ele disse, façamos o homem a nossa imagem. Meus irmãos, com quem Deus estava falando? Não podia ser neste momento com os anjos, porque os anjos não são semelhança de Deus. Os anjos não são semelhança de Deus. Ele criou os anjos de uma maneira diferente. Mas para o homem, façamos o homem. Oh, meus irmãos, não se vê para os anjos, que é uma criação maravilhosa, poderosa, importante, celestial, seres divinos, arcanjos, querubins, serafins, mas ele não... Façamos a nossa espécie. E a Bíblia nem diz como é que eles foram criados, quando criaram, nem o número deles. Mas para o homem, façamos o homem a nossa semelhança, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, coisa gloriosa, né? Meus irmãos, isso era um problema de imagem. Deus não tem uma imagem física como tem o homem. Mas o homem recebeu de Deus a semelhança divina. E essa semelhança nós vamos fazer sentir em todos os aspectos da vida deste homem. Inteligência, criação, condição moral, condição de santidade, condição de raciocínio, condição de adorar a Deus. Então, a semelhança de Deus foi impregnada no homem, foi passada. Agora, note, meus irmãos, semelhança não é igual. O homem não era igual a Deus, tinha uma semelhança. Deus tem vários atributos.
E o homem não tem todos esses atributos, tem alguns atributos, nisso é a semelhança. Deus é onisciente. O homem não é onisciente, mas ele tem inteligência. O homem não é onipresente, mas o homem está na terra, se move na terra. E por aí afora. Então, você, meu irmão, minha irmã que me ouve, você foi criado com muito amor. Não foi dito assim, suja, apareça. Não, você foi criado pelas mãos de Deus. E aí leva-nos a pensar que é uma palavra até um pouco difícil para dentro do seio da Trindade. Porque Deus é um só. Mas ele é composto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, num Deus só. É igual nós entendemos o homem. É o corpo, alma e espírito. E a própria Bíblia também fala a respeito da trindade do homem, quando diz o vosso corpo, vossa alma e vosso espírito. É a semelhança de Deus. Mas ele criou com muito cuidado. Mas note uma coisa que o homem recebeu na criação. Domine sobre os peixes do mar. Domínio. Domine sobre as aves do céu. Domine sobre o gado. Domine sobre toda a terra. E sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Coisa gloriosa, né? E diz, termina assim. E criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Coisa gloriosa, né? Criou o homem, macho e fêmea, marido e mulher. Depois nós vemos mais adiante como Deus criou a mulher. E como Deus também fez uma coisa, soprou sobre a narina do homem fôlego de vida. E até esse fôlego vem, parece na palavra original, é ruah. É uma palavra de origem ugarítica, uma língua morta hoje em dia, que se falava naquela região ali de Tiro, Sidom, hoje não se fala mais. Então, ele passou o ruah para o homem. E o homem foi o quê? Feito alma vivente. A palavra nos fala que para os animais também fez alma vivente. Para os peixes, eles têm uma vida. Mas o homem não. Esse ruah saiu de Deus. Oh, meus irmãos, que coisa gloriosa. Aleluia. Que coisa poderosa. E ele criou esse homem e soprou. A palavra ruah vem de vento, vem de sopro, vem de fôlego, vem de espírito, e no grego vem de pneuma. Então, note que além dele ter criado o homem, conforme a sua imagem, a sua semelhança, ele ainda tirou dele, deste Deus poderoso, criou dele, algo invisível, e soprou nas narinas do homem. Vamos fazer uma figura meio grotesca, né? Deus de repente chegou e soprou no nariz do homem, assim pelas narinas, chamadas fossas nasais, e foi soprando. Olha, eu estou te dando fôlego de vida. Coisa gloriosa, né? Meus irmãos, nós que servimos a Deus, é tão glorioso, tão maravilhoso ser crente. Nós temos esperança. O homem caiu, mas ele veio nos socorrer. Aleluia. É uma palavra tão importante quando lá no jardim o Senhor chega. Adão, onde estás, Adão? Eu cheguei para encontrar contigo, não te vi, Adão. Onde é que tu estás, Adão? Eu estou te procurando. Deus estava vendo, estava, mas ele queria que Adão chegasse. Minha irmã, meu irmão, o Senhor está te vendo, mas ele quer que você chegue para ele. Que o Senhor te abençoe. Eu vou terminar essa pregação, porque está caminhando para 15 minutos. E eu sempre levo uma pregação mais leve, mais curta, para aqueles que às vezes estão logo de manhã assim, tomando café, possam escutar toda a pregação para não ser muito longa.
Mas que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Que você que me ouve agora, que está me vendo, você é imagem e semelhança de Deus. Você é alguém. Você é o fruto do sexto dia da criação. Saiu das mãos de Deus. Você não saiu de mutação nenhuma. Não saiu de evolução nenhuma. Você saiu das mãos de Deus, conforme a sua imagem, a sua semelhança. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor e bondade, eu quero apresentar todo o teu servo, a tua serva diante de ti, Senhor. E quero te agradecer, porque nós saímos das tuas mãos poderosas. Abençoa todo o teu povo, eu peço, em nome de Jesus. Amém.